Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa e eu fiz esse vídeo para falar com os meus alunos de linguagem, aquisição e desenvolvimento cognitivo sobre algumas atividades da nossa apostila, tá bom? Bom pessoal, vou falar aqui um pouco rápido, porque essa é a parte do conceito que está lá na nossa apostila, tá bom? Então, se liga lá. Nós vamos falar do transtorno neurobiológico, ok? É o nome dado ao TDAH, que é um dos nomes, porque existem outros, e ele surgiu em 1902, apresentado pelo pediatra inglês George Steele, que ele passou a mostrar os casos clínicos de crianças com hiperatividade e alterações no comportamento que diferenciava daquilo que era comum naquela época. Então, ele não podia explicar facilmente esses casos, porque achavam que era falha educacional ou ambiental. Tipo, mimar demais a criança. Isso não era previsível naquela época. Não tinha alguma coisa relacionada. E aí ele encontrou algo que realmente podia provocar os transtornos cerebrais. Tá bom? A época era bem desconhecida, então isso ficou bem marcado. Então, o TDAH tem outros nomes, como, por exemplo, síndrome da criança hiperativa, lesão cerebral mínima, disfusão cerebral mínima, transtorno de hipercinético, transtorno primário da atenção, e aí você vai encontrar dentro da bibliografia um monte de casos assim, tá bom? Então, ele é um transtorno neurobiológico que grande parte contribui-se à genética, isso é herdado sim, na maioria das vezes. Isso tem início na infância, até um certo período o pessoal achava que sumia na fase adulta, quando isso não é verdade. Diminui sim, mas sumir é bem complicado. Então persiste na fase adulta e compromete o funcionamento da pessoa em vários setores da vida, tá bom? Então, qual o foco dele? Hiperatividade, são as características mais comuns, a impulsividade e a desatenção, tá bom? Agora, para complementar a minha fala, eu vou buscar as características do TDAH e vou falar um pouquinho rápido sobre elas, tá bom? Ó, segue aí. Primeiro caso da frequência, né? Como é que se apresenta frequentemente as características do TDAH? A criança deixa de prestar atenção em detalhes, comete bastante erros e descuidos em atividades, tá? Principalmente, claro, notoriamente as escolares, que é o nosso foco, no trabalho, numa determinada fase adulta, e em outras atividades. É o caso do estudante que sai da prova, mas ciente de que percebeu no final, depois que ele poderia ter acertado um monte de questões, que ele vai lembrar isso depois, tá bom? Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas, isso também é uma das características, ou o jogo. Fica muito claro a dificuldade de ler. As pessoas que TDAH jamais, muitos dizem isso, tá? Mas jamais, a maioria talvez não tenha conseguido jamais ler um livro até o final. Parece não escutar você quando chama. Muitas vezes você tem que ir na sala de aula pedir para que ele olhe para você, para que ele busque o foco e a atenção, tá bom? Nas demais características, e no item 4, a gente vai verificar, por exemplo, não consegue não segue as instruções, não consegue seguir as instruções, não termina os deveres da escola, as tarefas domésticas, os deveres profissionais, então é bastante desatento. O estudante não lê, e aí ele pede a questão e tenta adivinhá-la, porque ele não conseguiu ler, e aí vai complicar mais ainda, ele perde bastante o foco. O adulto, na fase adulta, ele não é capaz de ler um manual de instrução de um novo aparelho, tá bom? Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, a desorganização é algo comum, evita, antipatiza, reluta em envolver-se em tarefas que exija esforço mental constante, como tarefas escolares, deveres de casa. O estudante com TDAH quase nunca consegue fazer os deveres por conta própria e, às vezes, né, adia até a última hora. Bom, outra característica que a gente vai nomear aqui do aluno com TDAH é que perde coisas
necessárias para a tarefa atividade do dia a dia. O exemplo que é brinquedo, lápis, livros, sabe? Nunca sabe onde guarda as coisas, é bem desorganizado. Distrai com estímulos alheios à tua tarefa, tá bom? Um ruído, alguma coisa chama atenção, isso é importante lembrar. A atividade apresenta atividade de esquecimento nas vias no dia a dia. Dificilmente ele transmite um recado quando é lhe dado. Tá? Professor, em matemática, como que isso atua facilmente? Quais são as características do TDAH em matemática? De uma forma mais resumida, para a gente ser bem breve. Bom, a dificuldade em matemática você vai ver leitura, que é comum, tá? Se ele não tem uma habilidade contextual em leitura, dificulta para entender as questões de matemática. A escrita, desorganizado, não tem um alinhamento e outros fatores. A memória recente lhe falha, então precisa fazer resumo, de vez em quando isso é importante. Principalmente quando se trata aqui, que o nosso exemplo vai ser da matemática básica. Então ele tem dificuldade em soma, em subtração, em multiplicação e na divisão. Mas isso não quer dizer que ele não seja inteligente, tá? São as dificuldades que ocorrem porque a gente precisa arrumar um jeito de passar essa informação para ele. A anamnese é importante. E aí, nos casos necessários que os médicos indicam, usam a medicação, normalmente a metilfenidato, a ritalina, que é o nome mais comum. Tá bom? Agora, pessoal, vou falar das regras da tarefa de matemática, como fazer uma atividade psicopedagógica para um aluno com TDAH. Segue aqui, ó. Primeira coisa, você tem que destacar as palavras, como a gente fez até agora em todos os slides, tá bom? As palavras-chave nós negritamos aqui, nós damos um destaque a ela, tá bom? Não esquece, precisa disso, não está facilitando nada para ele, você apenas está dando a oportunidade dele manter o foco. Tarefas impressas. Aqueles alunos que têm extrema dificuldade em copiar, você sim precisa imprimir ou tirar uma xerox do livro, uma fonte de tamanho um pouquinho maior, que é melhor ainda, e passar para eles, tá bom? Porque eles têm dificuldade em copiar as tarefas do quadro, ou então demoram muito, e quando eles fazem cheio de erros, não deixe isso acontecer, tá? Brinquedos. Use sempre brinquedos para que estimule o raciocínio matemático. Existem vários brinquedos e a gente pode comentar isso depois. Alguns são citados aqui: tangram, cubo de encaixe, pirâmide, blocos lógicos, poliedros, os brinquedos que são educacionais. Pode usar todos, tá ok? Então vamos lá, continuando, nós vamos ter simplifique, não precisa colocar aqueles textos exorbitantes, tipo estilo Enem por enquanto, ele vai ter esse contato, mas no futuro, então coloca um texto objetivo e direto, porque o aluno ele precisa chegar a esse raciocínio lógico com o tempo, tá bom? Então não adianta ir lá e querer resolver, faça ele participar. Espaço extra, então o espaçamento entre as linhas é 1,5, não esquece, o espaçamento normalmente utilizado é 1,5, fonte tamanho 14, tá? Facilita muito e ajuda na leitura. Já falamos do negritar, e aí você deixa espaço na folha do estudante para ele resolver as tarefas, porque normalmente ele é muito desorganizado ou não consegue colocar de uma forma muito coesa e precisa de mais espaço para poder sentir mais à vontade. Não esquece. Evite pressa, o aluno tem direito a 1 hora a mais em cada prova. Não tenha pressa, verifique lá, não esquece, é 1 hora a mais em relação aos demais alunos. Você pode botá-lo numa outra sala para que os alunos não reclamem porque ele tem esse direito, não sei o que e tal, essas coisas que acontecem. Mas evite pressa com esse tipo de aluno. Se ele não fez uso da medicação, peça aos pais para que dê a medicação antes da prova, para que ele não se torne mais agressivo e fique cada vez mais tenso durante a prova, tá? Ferramenta para focar é importante, como negritar as palavras. Se for necessário, pode usar calculadora, tabelas, programas de computador, depende do que você tenha como foco, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo das características de materiais que a gente pode usar. Use tirinhas, use gibi, use mangá. Aqui a gente produziu uma tirinha de matemática para vocês, tá? Então, nós já negritamos as palavras-chave, perceberam? Tá aqui, ó, bem claro. Nós negritamos e nós vamos resolver esse problema para vocês, tá? Ó, observa aqui. O Alisson, que é esse personagem aqui,
ele pergunta a seu irmão, Arthur, que é esse personagem, tá? Arthur, estou com uma dúvida sobre a adição. Ai, Arthur, qual o problema? João tinha 9 carrinhos, ganhou mais alguns de sua mãe. João tem agora 17 carrinhos. Quantos carrinhos? Quanto ele ganhou de sua mãe? O Vitor vem para deixar um texto mais cômico e diz suficiente para transformar-se num comunista nato. Bom, ele não resolve, a tirinha não resolve, mas deixa o problema claro para você. Então preste atenção na solução. O João tinha 9 carrinhos, ganhou mais alguns de sua mãe, a gente usa o X, mas você pode usar qualquer outra incógnita, tá? E aí, agora ele tem 17 carrinhos. Quantos carrinhos ele ganhou de sua mãe? Isso é um problema clássico da soma, tá? Da adição. Então, o que a gente faz? Esse X vai permanecer aqui, mas o 9 vai ter que vir para cá. E aí ele muda o sinal. Então, eu tenho 17 menos 9. Quanto é 17 menos 9? 8. Pronto. Isso é o que espera da criança que calcule, tá? Mas o mais importante, isso aqui você vai trabalhar com eles muito da matemática, mas o mais importante é usar esse tipo de material cômico que faz com que ele mantenha o foco e que se interesse cada vez mais, tranquilo? Na sequência, para que vocês tenham uma noção, ainda falando do quinto ano, tá? E ainda falando do uso de tirinhas, gibis e mangás, nós fizemos uma outra tirinha que fala sobre multiplicação. Então o Arthur está aqui, essa não deu tempo da gente negritar, mas infelizmente na correria a gente coloca. Arthur, você pode me ajudar com esse problema de matemática? Aí, qual o problema? Calcule a quantidade total de bolas de gude em 5 saquinhos, cada um dos saquinhos contendo 3 bolas de gude. Aí vem o Vitor, que é esse personagem aqui, ó, e aí pergunta, não sabe calcular, Alisson? E ele fala, não sei o que são bolas de gude, tá? E aí o desesperado Arthur pede para chamar o vovô, porque essa brincadeira deve ser antiga pra caramba, tá? Então a solução ficaria assim, 5 vezes 3, porque são 5 saquinhos, cada um contendo 3 bolas, 15, mas você também pode brincar com a criançada fazendo dessa forma lúdica, sabe? Um saquinho dizendo para ele que tem 3 bolas, e aí ele pode também trabalhar a partir da soma, é uma outra solução. Veja que é mais fácil para o aluno que tem TDAH. No total ele tem que ter, independentemente de multiplicar ou somar, 15 bolinhas de gude, como está aqui descrito, tá ok? Bom, agora utilizamos textos ao invés de tirinhas, charges e outras coisas. Vamos pegar, João tinha alguns carrinhos, quebraram 8 carrinhos, o João tem agora 4 carrinhos. Então a gente fez uma por soma, por multiplicação, agora vamos fazer uma por subtração, né? Quebraram 8 carrinhos, quebrar é menos, tá bom? Como que a gente resolveria isso lá? Ou espera que a criança com TDAH resolva? Lembra-se que aí o texto está negritado e chama atenção. Então, o João tinha alguns carrinhos, quebraram 8, total 4 carrinhos. O 8 vai passar para cá e vai mudar o sinal, não esquece, tá? Então, agora eu vou ter 4 mais 8, porque era 8, menos 8, passou a ser mais 8, ok? Então, aqui é o resultado total. Isso é que ficaria como resposta para essa questão, ok? Então, para a próxima. João tinha alguns carrinhos, ganhou mais 4 de sua mãe, João agora tem 19. Então, vamos trabalhar com a operação inversa a que a gente fez anteriormente. João tinha alguns carrinhos, ganhou mais 4 e agora tem 19. Esse 4 vai passar para cá e vai mudar o sinal. Então, nós vamos ter 19 menos 4. Opa, quanto é 19 menos 4? Exatamente. Se o aluno não souber escrever ou ele tiver dificuldade, você pode pedir para ele relatar para você, cálculo mental, tá bom? Valeu. Bom, pessoal, espero que tenha sido esclarecedor essa pequena videoaula que fala sobre a nossa atividade. Uma boa sorte para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.